Boa noite, amigo e amiga internauta. Mais uma vez é um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa Ondas da Paz, direto gravado dos estúdios da TV Harmonia. E é sempre muito legal a gente poder estar aqui compartilhando esses momentos de interação com você que participa e cada vez mais prestigia os nossos programas. Hoje estamos aqui com a nossa convidada entrevistada de hoje para fazer o nosso programa, recém-chegada aí de uma longa viagem na Suíça, a nossa amiga Isabel Guimarães, terapeuta, trabalhadora aqui do Centro Espírita Harmonia, e vai estar conosco hoje participando. Boa noite para os nossos amigos e amigas. Boa noite, amigos internautas. E a nossa colaboradora, voluntária, apresentadora de TV também aí, retomando, Andréia. Boa noite, bom estar de volta com vocês. Vamos lá para mais uma entrevista produtiva. Pois é, mas antes da gente começar, eu quero oferecer a você a nossa mensagem do dia. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो Bem, após essa bonita mensagem, eu tenho certeza que você foi tocado por essa história desse garoto fantástico que é também esse exemplo para que a gente possa se movimentar e remover os obstáculos da nossa vida. A gente começa aqui o nosso bate-papo com as nossas amigas para tratar de um tema muito interessante que a gente tem hoje para conversar, que é as escolhas. É isso, Isabel? As escolhas. Você escolheu estar aqui conosco hoje. Certamente eu escolhi. Então vamos começar a trabalhar esse tema. E eu perguntaria a você, vou pegar aqui que eu preparei umas perguntinhas para a gente poder conversar. Nós poderíamos dizer, Isabel, que o desenvolvimento espiritual está diretamente relacionado ao aprimoramento da habilidade de escolher? Sim, eu diria que não só o desenvolvimento espiritual, mas também a maturidade psicológica, que estão interligados, a maturidade psicológica e o desenvolvimento espiritual. Mas, à medida em que o espírito ele vai adquirindo habilidades,
ele vai aprendendo a fazer escolhas mais adequadas e mais coerentes com as suas necessidades evolutivas. Porque muitas vezes não compreendemos por que determinadas situações nos acontecem, fazemos escolhas equivocadas. Então o espírito, no seu processo de desenvolvimento e na sua ampliação de consciência, ele vai desenvolvendo a habilidade e aprendendo a fazer essas escolhas adequadas e, o mais importante, desenvolvendo a maturidade para lidar com as consequências das suas escolhas, que essa é uma outra habilidade importantíssima dentro do tema escolhas. Você sabe lidar com as escolhas que você fez? A questão não é só escolher, a questão é saber o que fazer com o resultado dessas escolhas. Esse resultado é que tem muito a ver com o processo de aprendizado, porque todo o resultado das nossas escolhas vai gerar uma experiência que pode ser de aprendizado, se o espírito e a pessoa conseguem realmente internalizar as mensagens, principalmente simbólicas, né, que aquela experiência nos proporcionou. E o que a gente vai fazer? O que a gente vai dar conta disso que foi produzido? Mas por que a gente faz tanta escolha errada? Eu não diria que existem escolhas erradas ou certas. Eu gosto de falar escolhas mais adequadas, mais coerentes, porque toda experiência é uma experiência positiva. Ainda que o resultado não seja o esperado, ainda que o resultado seja considerado, na perspectiva do ego, na perspectiva de uma consciência menos ampliada, como algo negativo. Mas a experiência para o espírito, ainda que aquela escolha seja uma escolha equivocada, ela fica como um aprendizado para futuros embates que a vida possa lhe trazer. Então, eu não classifico as escolhas como certas ou erradas, mas como mais adequadas ao processo evolutivo. E claro, quanto mais maturidade e mais desenvolvimento espiritual, mais assertivo, né, nós nos tornamos na hora de fazermos as escolhas. Eu imagino que a questão da escolha deve permear muitas das consultas e do dia a dia da vivência do consultório que você se depara diariamente. O que é mais difícil para as pessoas? É efetivamente fazer a escolha, escolher entre um caminho e outro, ou lidar com o resultado dessa escolha? É uma pergunta super interessante, Andréa, porque assim, o que eu mais me deparo é com a dificuldade que as pessoas têm em escolher porque não querem lidar com as consequências das escolhas. Então assim, eu quero escolher algo, mas eu sei que tem determinadas consequências que eu vou ter que lidar, determinadas mudanças, transformações na mina vida. Que muitas vezes as pessoas não estão aptas nem prontas para encarar esse desdobramento da escolha. Esse desdobramento. Então, assim, ou então as pessoas culpabilizam outros pelas suas escolhas, querem responsabilizar, inclusive o próprio terapeuta. Então, se você não estiver atento, as pessoas, acredito que nos centros espíritas, as pessoas que fazem entrevistas ou que fazem palestras e que depois nós somos sempre muito perguntados, né, quando terminamos as palestras, as pessoas criam a expectativa de que você vai resolver por vai ele. Responder e vai dizer o que é que ela tem que escolher. E essa é uma armadilha, a gente não deve dizer, porque as consequências da escolha vai recair sobre quem está escolhendo, né? Então, o sonho de consumo do paciente é que o terapeuta escolha por ele. Ele tocou, decida, né? Decida por mim, para eu não ter que aguentar as consequências, porque depois eu posso lhe responsabilizar pelas consequências. Ramiro tocou num aspecto que me chamou a atenção, que diz respeito exatamente na capacidade que as pessoas têm, que o espírito tem de evoluir com as escolhas que foram feitas, com o resultado das escolhas que foram feitas. E o que dizer de pessoas que a gente ouve tanto, às vezes mães comentando, amigos comentando, fulano não aprende com os erros que cometeu, fulano passa por reiteradas situações e parece que não aprende. Tem pessoas que têm mais dificuldade em absorver a lição ou se deparar e perceber que aquilo é fruto de uma escolha errada, ou culpa o outro, ou culpa a vida. Tem pessoas que têm mais dificuldade em absorver isso? Certamente que isso tem muito a ver com a maturidade psicoespiritual, né, do espírito. Eu não gosto de separar porque eu acho que as coisas caminham
caminham juntos. Nós somos uma estrutura complexa de corpo, de psiquismo e de essência espiritual, e não dá para separar. O processo de aprendizado se dá no conjunto, Isso. inclusive com repercussões físicas, Exato. as escolhas também, além das Exato. psicológicas. Então, às vezes, é mais da nossa dificuldade de compreender o processo de aprendizado. Porque muitas vezes um espírito que está constantemente se debatendo e repetindo determinadas situações, escolhas equivocadas, ele está num processo de aprendizado no qual aquelas situações são necessárias para estruturar determinados aspectos que estão desorganizados ainda. Então, às vezes nós temos dificuldade de compreender, mas certamente mesmo cometendo sucessivos erros ou alguma coisa vai equívocos, ficando. as coisas vão ficando porque a experiência ela se dá em espiral. Então nós repetimos situações, mas em um outro nível, já que temos uma experiência anterior. Essa sensação que a gente tem às vezes, que parece não estar progredindo, ela na verdade ela não corresponde em essência ao que de fato está acontecendo espiritualmente. Eu uma vez li uma metáfora num livro budista interessante, ao ser questionado o mestre se as pessoas poderiam não evoluir, se de fato, ou até mesmo regredir, aí ele me aparece com uma metáfora extremamente interessante. Você já viu a manteiga se transformar em leite novamente? Uhum. Aí essa questão resolveu meus dilemas em relação a essa questão de regredir. Sim. Ainda mais quando você coloca essa questão da evolução em espiral. Porque as pessoas pensam que a gente evolui em linha reta, para subindo. E o processo não é bem assim. A gente de fato ascende, mas é uma ascensão cíclica, que às vezes a gente volta quase que no mesmo ponto, mas a gente já está um pouquinho acima e vai. E aí esse processo é que às vezes causa a ilusão de que pode não estar havendo o progresso. Isso. A questão principal, eu queria colocar até para você, me permita, né? É da gente conscientizar o aprendizado, porque as pessoas não conscientizam muitas vezes o aprendizado. Perfeito. E aí demora mais o processo, porque aquilo vai sendo feito inconscientemente, e aí é mais lento, não é isso? Uhum. Essa questão da conscientização da experiência, como é que você vê isso no dia a dia do seu trabalho e lidando com as pessoas? Principalmente assim, uma das coisas mais difíceis relacionadas com essa conscientização é exatamente o assumir que você escolheu livremente, porque a maioria das pessoas, ou boa parte delas, e a minha experiência inclusive em consultório com os pacientes, de uma maneira bastante frequente, foi meu chefe, foi meu pai, foram meus pais. Eu tive uma infância assim. É mais fácil, né? Meu marido é assim, é mais minha mulher é cômodo. assada, meu filho é dessa transferência. forma. Então, assim, eu ouvi de um terapeuta chamado Jean-Yves Leloup, com o qual eu já participei de algumas vivências, na qual ele foi o focalizador, e eu ouvi a seguinte frase: o ser humano maduro é aquele que não responsabiliza ninguém pelo que lhe acontece. Então, eu acho que a conscientização das experiências, ela está diretamente relacionada com esse assumir, com essa consciência de que tudo que me acontece é fruto das minhas escolhas. Até quando eu digo eu não tenho escolha, essa é uma frase que eu escuto muito, mas Bel, eu não tenho escolha. Como não tenho escolha? Não escolher já é uma escolha. Eu escolho não escolher. Então, já é uma escolha. Sempre tem escolha. Então, as pessoas, eu ouço muito isso. Então, a maturidade e a conscientização e o ganho com a experiência, o maior ou menor ganho com a experiência vivida, está diretamente relacionado com eu não vou responsabilizar ninguém, a não ser além de mim mesmo, pelo que está me acontecendo. Se a pessoa faz esse exercício, esse processo de aprendizado, ele se dá de uma forma muito mais intensa, e quando você passa de novo pela situação nesse desenvolvimento em espiral, você passa com um ganho muito maior e vai ascendendo do que quando você fica no lugar de vítima, no lugar de coitado. Esse processo, inevitavelmente, ele é mais lento e mais doloroso, né? Porque muitas vezes você vai se obrigar a fazer uma autocrítica.
eu não cheguei a tal ponto na minha vida, ou eu não me desenvolvi a tal ponto, porque eu fiz uma escolha equivocada. Exatamente. Ou eu vou abrir mão de tal desejo, porque no momento eu preciso tomar tal decisão, escolher por tal caminho. E aí é preciso ter muita coragem também. Isso, coragem. É preciso, para se transformar, é preciso ter coragem, confiança, disciplina, porque, né, determinação, disciplina, confiança em si mesmo e confiança em Deus. Porque discursamos muito, falamos muito, mas na hora de confiar que existe um plano de desenvolvimento para nós recuamos. Aí, Isabel, eu acho que a gente não volta para a questão do autoconhecimento, Exato. de saber onde está a sua força. Quantas vezes eu já me deparei, por exemplo, com pessoas conhecidas que falam assim, eu não estou bem no meu casamento não é legal, mas eu não me separo por conta dos meus filhos, porque meus filhos precisam de mim, com o marido, eu preciso do... Eu acho que muitas vezes aquela pessoa é que não tem coragem de romper com aquele círculo vicioso, de ter que encarar a vida sozinha, de cuidar da sua parte no que diz respeito àquela criação daqueles filhos, de repente sair da comodidade de estar dentro de casa e buscar um emprego. Quer dizer, você tem que se conhecer muito para fazer valer as suas escolhas. E isso é uma questão muito interessante, André, porque reside assim, não tem coragem de ficar e não tem coragem de sair, porque ficar também é um ato de coragem. Então, você pode também escolher fazer o autossacrifício consciente, não é aquele autossacrifício, meu Deus, eu tô aqui, porque quando você escolhe livremente, quando você se sente livre, isso liberta, é isso que eu ia falar. Você fica ou vai, mas é libertador. Você pode ficar numa relação que você... Mas sabendo o que você assinou, que tipo de contrato de contrato eu assinei, eu não vou responsabilizar o meu parceiro, meus filhos. Estou nessa situação porque eu quero. Estou escolhendo esse auto-sacrifício que seja, ou eu estou escolhendo isso, porque eu acho que isso é o melhor nesse momento. Já que ela tocou nesse ponto, já que da questão afetiva, que ela já entrou aí, no casamento. Impossível não entrar na questão afetiva. Você pode observar, né, ainda mais quando dá a química feminina assim, nesse assunto. Eu poderia dizer o seguinte, é uma área que nós erramos muito, é a área afetiva nas nossas escolhas, né? A questão do casamento que não vinga, a relação que vem aquela paixão, a pessoa totalmente consciente não, achando que fez a escolha correta, em 6 meses já mudou completamente a percepção. Tá virando consultório sentimental aqui, hein? Né? Mas por isso que a gente precisa, né, ampliar essa questão, porque por trás da relação humana há toda essa questão também do fator espiritual. E aí eu queria colocar para você a questão, a gente sabe que o Espiritismo ele tem a capacidade de proporcionar às pessoas o aumento da sua consciência em relação às suas experiências. E aí eu perguntaria a você, em relação ao Espiritismo, o que você acha que o Espiritismo contribui para aumentar a habilidade das pessoas em fazer as escolhas? Há um tópico na doutrina espírita muito falado, que é a questão do livre-arbítrio, e que está diretamente ligada a essa questão da escolha. Então, você até com sua experiência, além do terapeuta, como trabalhadora, palestrante, como é que você vê o Espiritismo dentro desse processo de instrumentalizar as pessoas em relação à sua capacidade de escolher? Eu acho que são várias ferramentas que o Espiritismo dá para contribuir com a evolução espiritual, com a maturidade psicológica. Mas tem uma coisa que eu chamo a atenção, pelo menos eu vou dar o foco desse momento, que é a questão do saber esperar a recompensa. Então, a percepção de ser espírito de Deus nos remete, né, a 2 coisas. Uma é a autofrustração por entender não que existe uma recompensa depois da vida, a autofrustração no sentido de colaborar com o processo de evolução. Então, eu vou abrir mão, no exemplo que a Andréa trouxe agora há pouco, que é de um relacionamento, já que a gente está falando disso. Então, nesse momento, se eu me percebo como espírito,
eu vou fazer as minhas escolhas levando em consideração várias dimensões e não apenas o aqui e agora. Eu vou ver a minha dimensão física, psíquica, mas também a minha dimensão espiritual, os meus laços, né? Que eu não gosto muito de usar a palavra karma, porque ficou com uma conotação que é sempre uma coisa negativa, mas os laços que eu tenho com os espíritos, com os quais eu estou convivendo, seja no seio familiar, seja no profissional, essa percepção de ser espírito e de ter a eternidade no processo de aprendizado e de ter laços passados e laços que se desdobrarão no futuro, eu acho que isso é muito importante no momento em que nós vamos pensar em escolhas. Isso amplia o nosso entendimento, porque senão ficamos com uma percepção muito pobre, muito vazia das situações, muito linear. Não, fulano fez isso porque não presta. Às vezes as pessoas fazem análises de situações humanas de uma forma tão superficial. As análises ficam mais profundas, porque nós precisamos levar em consideração todas essas dimensões e todos esses vínculos. Então, situações de relacionamentos amorosos ou qualquer outro tipo de relacionamento humano, ela ganha uma outra dimensão quando você se percebe como espírito naquele contexto. Isabel, nesse contexto, aí, mesmo correndo o risco de ampliar demais o assunto, mas... O assunto é amplo. Até porque o nosso tempo, infelizmente, a gente gosta de ter mais tempo para falar com você, mas aqui a gente, né? Você falou na questão do livre-arbítrio. Isso. Já você colocou muito claro e de forma muito concisa essa questão das pessoas se perceberem dentro de um contexto espiritual, dentro de um contexto mais amplo, perceberem a si mesma, perceberem ao outro. Está faltando um pouco isso nas pessoas, ou a gente está se deparando mais com isso? Porque o que a gente vê no dia a dia, pelo menos nos noticiários, são escolhas equivocadas. São pessoas que agem muito mais pensando em si mesmas, ou seja, já está faltando essa percepção do outro, de si mesmo inserido nessa sociedade, nesse contexto com familiar, com cidadão, e está se exercendo de maneira equivocada o livre-arbítrio que você colocou. A gente tem pessoas que matam por muito pouco, ou que matam por ciúme, ou que matam porque foram traídos, aí já vem a escolha equivocada com relação ao amor. Essa semana a gente viu no noticiário um marido que acha que foi traído pela esposa, ele não só matou a esposa, como matou o filho. Porque ele, segundo ele, não queria que o filho sofresse ao vê-lo na cadeia. O que leva a tantas escolhas trágicas e equivocadas? É o imediatismo das pessoas? É a falta de capacidade de se perceberem enquanto espírito, de perceber que aquilo vai ter um desdobramento futuro, que vai ter uma consequência? Quer dizer, ao exercer o seu livre-arbítrio, você praticamente descortinou aí toda a questão da teoria do caos e saiu modificando a vida de centenas de pessoas. Mas assim, aí eu retomo a questão da escolha, né, da percepção com o espírito, e do entendimento das situações humanas, como essa que você acabou de citar. Não podemos avaliar isso de uma forma superficial. Se avaliarmos apenas do ponto de vista das relações humanas, sem considerar a dimensão espiritual, nós vamos, poxa, mas isso, como é que pode uma pessoa ter uma atitude dessa? Mas se analisarmos que ali tem 3 espíritos envolvidos e que tem vínculos passados, presentes e que terão desdobramentos futuros, então podemos analisar uma situação como essa de uma maneira muito mais profunda, muito mais humana, não na concordância, mas na compreensão do que leva as pessoas a fazerem esses tipos de escolha. Eu diria que que as pessoas estão desconectadas de si mesmas. Como as pessoas estão desconectadas da sua essência espiritual, existe uma desconexão de Deus. É como se fosse uma lâmpada. A lâmpada, se a gente puxar a lâmpada da força, ela apaga. Então essas pessoas estão com a vida sem iluminação, porque elas estão desconectadas. A forma da conexão com Deus é a conexão consigo mesmo. Esse é o ponto. E o transporte é o amor. Pegar o gancho de você, justamente para que você possa, olhando para aquela câmera ali, que agora você está falando com os nossos amigos diretamente no coração deles,
como esse programa trata de um aspecto muito amplo, né? Que a gente pudesse canalizar para ele ali agora um conselho, como terapeuta, como alguém que trata com o ser humano, como fazer as melhores escolhas. Se você tivesse dar 3 conselhos para o nosso amigo internauta, Três. Eu vou começar a cobrar. você dá 3 é 3 demais. conselhos para ele fazer as melhores escolhas, para que a gente possa ir fechando o nosso painel, porque infelizmente é um tema que dá para uns 4 programas, né? Sem dúvida eu já nenhuma. começo Porque as sugerindo escolhas uma amorosas uma Vamos nova fazer rodada. as escolhas parte 2 para você participar. Mas dá 3 conselhos aí para o nosso amigo internauta e amiga também que está participando. O primeiro, eu vou retomar algo que eu já disse aqui, que é um ser humano maduro não responsabiliza ninguém pelo que lhe acontece. Então, não se coloque como vítima de nenhum acontecimento. Não seja objeto dos acontecimentos. Seja sujeito dos acontecimentos na sua vida. Assuma as consequências das escolhas que você fez como escolhas suas. Não responsabilize outros. As coisas que aconteceram na sua vida podem explicar as suas dificuldades, mas não justificam que você permaneça amarrado a elas. Uma outra coisa é escute a sua alma, a sua essência. Nós falamos muito, fazemos muito ruído e nos escutamos pouco. E temos uma sabedoria construída ao longo de tantas e tantas encarnações que precisa ser ouvida. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca só, que é para escutar mais, escutar a essência. Então, não é que você for fazer uma escolha, considere a sua dimensão espiritual, se perceba como Espírito de Deus. Não faça avaliações precipitadas, não faça avaliações rápidas e superficiais de situações que exigem uma concentração e um estado de profunda conexão consigo mesmo. Procure conversar com alguém experiente, alguém que possa lhe aconselhar, não dizer o que você tem que fazer. Então, se escute mais, se conecte com a amorosidade que existe em você, porque o transporte entre o inconsciente e a consciência é feito através do amor. Nós encontramos as melhores respostas quando damos uma chance que esse amor que foi colocado em cada um de nós por Deus, ele venha à nossa consciência. Então, confie na sua essência, confie na sua sabedoria. Muita paz para todos. Pois é, nós tivemos aí a oportunidade de receber esses conselhos e essa orientação muito amorosa da nossa querida amiga Isabel. E é um tema fascinante. E a gente não pode esgotar aqui um programa, um tema como esse, porque, afinal de contas, o Espírito encarna, sobretudo, para aprender também a escolher. É por isso que a gente reencarna. E aí eu convido a você que permaneça conectado, então, ao nosso programa, para que nós possamos fazer a nossa vibração pela paz. Então eu queria convidar você nesse momento para que pudesse fechar os seus olhos, buscasse uma posição confortável aí onde você se encontra, em sua casa, sentado na sua poltrona, no seu sofá, ou até mesmo que você queira deitar. E então você pode respirar, inspirando e expirando profundamente, deixando que o ar penetre nos seus pulmões, renove-lhe as forças e produza um aquietamento, uma serenidade, permitindo-lhe o contato com a sua luz interior. Isso. Tome consciência
de que você é um ser de luz. E diga: eu sou luz. Eu sou luz. E ao repetir isso, deixe que a luz invada e brilhe mais intensamente, partindo do seu coração, envolvendo-lhe inteiramente, tomando todo o seu corpo, fazendo-lhe mais pleno. Assuma a condição de um ser de paz. E ao perceber que esta paz lhe toma e é a sua própria identidade, envie esta paz para todo o universo. Mergulhe e vibre pela paz, que é a sua própria identidade. Voltando aqui, a gente mais uma vez agradece a sua presença e a sua audiência e passa a palavra para que Isabel possa dar uma boa noite para os nossos amigos e amigas. Boa noite, para mim foi uma experiência e uma escolha feliz que eu fiz essa noite, porque escolhi estar aqui com meu amigo Ramiro, com minha amiga Andréia, e convido vocês a continuarem ligados à TV Harmonia, acompanhando, né, esse trabalho e esses programas tão instrutivos. Fiquem em paz. Zé, boa noite. Boa noite a todos, foi um prazer voltar a conversar com vocês. Que tenhamos uma semana de muita autoescuta e de ótimas escolhas. Um beijo no coração e até o nosso próximo programa.